Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Hoje é dia 27 de agosto, de setembro, e nós estamos terminando o mês da Bíblia. Sabe, dia 30 agora comemoramos a festa de São Jerônimo, que foi o grande, o maior biblista da antiguidade. A pedido do Papa Dámaso, ele se recolheu na gruta de Belém durante uns 30 anos, os 30 últimos anos da sua vida, e com sócios e companheiros, traduziu todos os livros do Antigo e Novo Testamento, do hebraico e do grego, para o latim. E seria a famosa tradução jeronimiana, que recebeu o nome de Vulgata Latina, e que foi o texto oficial da Igreja Latina Ocidental, um milênio e meio, até a nova Vulgata, que é a Vulgata jeronimiana corrigida nos pontificados de Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. Veja o trabalho enorme que São Jerônimo nos prestou. E por isso mesmo, ele é o patrono de todos os biblistas e de todos aqueles que usam ou que se servem dos estudos bíblicos. Bem, nós estamos nos Salmos e ficamos de ver hoje, Diácono, o Salmo 14. O Salmo 14. Queira ler, por favor. Diz o insensato em seu coração. Será que é 14 que eu... Aqui é. Não, ele eu me enganei. É a questão da numeração. Então vamos ele é o 15. É o 15. Na numeração hebraica, é? Yahvé, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Muito bem. Aí paramos. No Antigo Testamento se supunha e se cria que Deus tem a sua morada em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Ele se comporta como um sheik oriental, riquíssimo, porém hospitaleiro. E recebe na sua casa todos aqueles que lhe pedem audiência. Porém, existem condições para se entrar na tenda, melhor, no templo deste sheik poderoso, oriental, hospitaleiro, que é Deus. Quais são as condições? Então vamos prosseguir. Quem anda com integridade e pratica a justiça. Essa é a condição geral. Andar na integridade, ter reta intenção e possuir transparência de espírito. Mas depois do genérico se passa ao específico. Fala a verdade no coração e não deixa a língua correr. Não é mentiroso e não calunia. Isto é, não peca contra o 8º mandamento. Em nada lesa seu irmão. Não peca contra o 7º mandamento. Nem insulta o seu próximo. Não peca, como dirá Jesus mais tarde, contra o 1º mandamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Ou o segundo igual ao 1º. Despreza o ímpio com o olhar, mas honra os que temem a Yahvé. Não segue, nós iríamos hoje, mas companhias. Companhias que deterioram ou que desviam alguém do reto caminho. E existem, sabe? Tanto no passado quanto no presente. Que fazem com que desvie a pessoa que quer andar no reto caminho, não? Jura com dano próprio, sem se retratar. E não peca contra o 2º mandamento. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará.
Estas são as condições para se entrar na casa de Deus. Agora, o contrário disto seria tentar subornar Deus. E agora, leia para mim, por favor, o capítulo 7º de Jeremias. Isto. Mude o marcador. Aqui. Isto. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte de Yahvé. Posta-te à porta do templo de Yahvé e anuncia ali esta palavra e dize: escutai a palavra de Yahvé, vós todos, judeus que entrais por estas portas para adorardes Yahvé. Assim disse Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras mentirosas, dizendo: este é o templo de Yahvé. Templo de Yahvé, templo de Yahvé. Querer entrar de qualquer jeito no templo de Yahvé. Porque se realmente melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se realmente praticardes o direito, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, Lembre-se das condições. se não derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás dos deuses estrangeiros para a vossa desgraça, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais. Eu vos darei hospedagem. Na terra que dei a vossos pais há muito tempo e para sempre. Eis que vós vos fiais em palavras mentirosas que não podem ajudar. Não é assim? Roubar, matar, cometer adultérios, jurar falso, queimar incenso a Baal, correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis, depois virdes e vos apresentardes diante de mim. Depois de tudo isso, entrar no templo de Deus? Entrar na sua casa? Neste templo, onde o meu nome é invocado, e dizer: estamos salvos? Para continuar cometendo estas abominações? Este templo, onde o meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões a vossos olhos? Mas eis que eu também vi oráculo de Yahvé. Mas eis que eu também vi oráculo de Yahvé. Pode parar por aí. É um belíssimo comentário bíblico ao Salmo 15. Está vendo? E quantas são essas pessoas que fazem isto? Fazer isto Inúmeras, não? É tentar subornar Deus. É imaginar que Deus aceita qualquer pessoa, qualquer que seja a sua vida, quaisquer que sejam as ações que pratique. E isto o Salmo diz não, e Jeremias, no capítulo 7º, é um texto deuteronômico do livro de Jeremias, é um belíssimo comentário a este salmo aí. No Novo Testamento, nós temos Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, mas não os finórios, os espertos, os ladrões, os potentes, os poderosos. Esses não. Para esses, a casa de Deus não está à disposição, a não ser que, de acordo com o livro de Jonas, se vistam de saco, cubram a cabeça de cinza e façam penitência e se convertam das suas más ações. Como aquele povo fez, né? Se arrependeu. Como diz o livro de Jonas, fizeram os ninivitas. Tá certo? Aqui falta o temor de Deus, não? Aqui, a leitura que eu faço aqui também,
É a pessoa que não tem o santo temor de Deus, não é isso? Bom, quem não tem o temor de Deus, um temor reverencial, Cai. tenta fazer tudo isso aí. E o que aconteceu? O templo foi destruído. Foi miseravelmente devastado no verão de 587 a.C. Aí está. Deus não aceita este tipo de gente, mas aceita outro tipo de gente. E mais, o senhor mora em Brasília. O senhor pode pedir audiência aos grandes aqui, a deputados, a senadores, a ministros, a presidente, pode? Há muito custo com alguma audiência, mas não é fácil, né? Isso. Com relação a Deus, pode pedir audiência e será ouvido imediatamente. Será imediatamente recebido, pelo tempo que quiser, com essas condições que o Salmo 15 nos impõe. Muito Está bom. bem claro? Está bem claro, claríssimo. Então, mais uma vez, um convite ao nosso telespectador a recitar esse salmo e a se ver, de certa maneira, retratado nesse salmo aí. Vamos para o outro salmo? Sim. Qual foi o outro salmo que eu lhe dei? Será que Nós foi o temos 21? ainda tempo hábil para um outro salmo? Já encerrou? Temos que fazer um intervalo. Então vamos, volta e agora vamos aprofundar um outro salmo. Será que isto tem feito bem ao nosso povo? Com certeza, né? Com certeza. Eu fico imaginando, eu estou aqui do lado, mergulhando nessas páginas que são preciosas, né? Eu estou simplesmente levando de uma leitura ou de uma oração superficial para uma oração mais profunda. Eu não mudei o salmo, eu simplesmente faço um trabalho aqui de profundidade, cavar a fundo, para que o salmo mostre a quem o ore, a quem o use, a riqueza que ele contém. Muito rico mesmo. Então vamos ao Salmo 23. 23. Do hebraico, 20. Um bom pastor, né? Todos já conhecem. Yahvé é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. E aqui paramos. Esta é a primeira parte do Salmo. É o pastor. Porém, a imagem é um pouco diferente daquela que estamos acostumados a imaginar. Nós devemos imaginar uma terra árida, seca, sem plantação, sem chuva, como é a Palestina, como é Judá, sobretudo o sul da Palestina. As ovelhas. Bem, nós não temos aqui, o nosso país não é um país de ovelhas. Nós não conhecemos a pastorícia. É raro ver um pastor com ovelhas aqui no Brasil. Há um pouco de cabras aí lá por cima, lá pelo norte, mas ovelhas nós não temos. Por quê? Porque nós somos um país tropical, um país quente. E esses animais são mais animais de países frios. A ovelha tem uma particularidade. Elas não têm um sentido de direção muito forte. Elas têm que caminhar juntas umas das outras para não se perderem. Muitas vezes um cachorro ou dois cachorros vão atrás do rebanho para, se alguma ovelha escapar e desgarrar, trazê-la para dentro. Imaginemos um pastor que atravessa um deserto árido, um sol a pino ou a pique, estas ovelhas cansadas e, sobretudo, encaloradas, sofrem
e sobretudo se tiverem muita lã, sofrem enormemente com o peso ou com a coberta natural da lã sob um sol causticante. Quem conhece Israel, sobretudo nos meses quentes de verão, e lá o verão vai de maio a setembro, sabe o que é isto. De repente, e isto acontece na Palestina, por exemplo, em Jericó, há uma espécie de oásis no meio do caminho. São fontes de água que ali nasce e ali brota a vida. Brota erva, brota a verdura, brotam arbustos e até árvores. Às vezes se encontra até mesmo uma pequena cascata. Imagine que estas ovelhas se encontrem ou entrem num oásis. Que alegria! Poxa. Que alegria! Depois de um caminho extenuante. E então é fácil imaginar uma outra ovelha deitada debaixo de uma cascata, deixando-se impregnar pela água fresca que cai da cascata, outras já molhadas, ensopadas, deitadas na grama e descansando. É um verdadeiro momento de repouso, depois de uma peregrinação, repito, extenuante. Porém, o oásis não é a meta. É apenas um momento de reparo e de repouso. Novamente o bastão do cajado e do pastor, o cajado do pastor, e estas ovelhas se devem pôr em movimento, deixar o oásis e continuar a meta para o redil. Só que vem a noite. Vem a noite e com a noite a escuridão. As ovelhas não têm o sentido da visão bastante claro, mas elas têm um ouvido afinado e elas escutam o cajado, que é praticamente a voz do pastor. Escutam e estão a caminho e continuam o seu caminho. Aqui terminou a primeira parte do Salmo. A segunda parte do Salmo nada tem a ver com ovelhas. Pode ler. Diante de mim, preparas a mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yahvé por dias sem fim. Nada mais a ver com ovelhas. Temos um outro quadro e podemos imaginar um fugitivo ou um perseguido que, por sorte, encontra um abrigo hospitaleiro na casa de um sheik no meio do deserto. O sheik lhe abre as portas da sua casa. Os que o perseguem não ousam entrar porque aquela casa possui o direito sagrado do asilo, respeitado no Oriente Médio. Uma tradução moderna disto seriam as nossas embaixadas. Aqui em Brasília nós temos embaixadas. Se alguma embaixada receber um perseguido político, não pode a polícia apanhá-lo, porque ele está sob a proteção do país que o recebeu. E isto é reconhecido internacionalmente. Há muitas pessoas que recorreram em momentos, sobretudo perseguidos políticos, a asilos em embaixadas. O nosso amigo ou o nosso perseguido tem esta sorte, recebe uma hospitalidade, recebe uma mesa farta,
à sua frente pão e vinho. À vontade, ele pode refazer as suas forças, os inimigos não ousam entrar. Só que ele não pode ficar lá para sempre. Ele deve continuar a sua marcha. Porém, o sheik não o deixa sozinho, lhe manda uma escolta para segui-lo. Qual é a escolta no dizer metafórico do Salmo? Verdade e leia me Sim. seguirão. Felicidade e amor me seguirão Felicidade e amor me seguirão. todos os dias da minha vida. É a escolta que lhe manda o bom e hospitaleiro anfitrião ou sheik. E com esta escolta, ele continua o seu caminho também. Agora, os dois quadros são bastante diferentes, de ovelhas para fugitivo. O que é que une os dois quadros? Há algo que une os dois quadros. É a proteção, são os cuidados. É o caminho inacabado. Tanto as ovelhas do oásis Não tinham chegado à meta, quanto este fugitivo aí não tinha também chegado ao lugar onde desejava. É por excelência o salmo do peregrino. Pois é, mas também não ficou desamparado, né? Também une isso. Nenhum dos dois está desamparado, mas ambos se põem a caminho. Ambos continuam o caminho e o salmo é aberto, porque não diz que eles chegaram. Minha morada é a casa de Javé, por dia sem fim. Ele sabe a meta, não mas chegou lá. E é um salmo que nos diz respeito, porque nós também estamos a caminho. Somos peregrinos. E não chegamos à meta. Temos de quando em quando um oásis, temos de quando em quando um sheik hospitaleiro, mas a nossa morada não é neste mundo aqui, como afirma o autor da carta aos Hebreus. Nós não temos aqui morada fixa. Este salmo pode ser transposto para o cristianismo. No capítulo 10 de João, Jesus Cristo é o bom pastor. Note, ele será o nosso juiz no final. Mas aquele que será o juiz no final e que dará a cada um de acordo com o seu proceder, agora quer ser o companheiro de caminho. Agora quer ser o companheiro de peregrinação. Depois será o juiz que dará a cada um aquilo que lhe pertence. 2 Coríntios, fala sobre isso. Está aí. Uma tradução cristã deste salmo aí. Está bem claro? Está, sim. Ezequiel 34 fala também da figura fala do dos pastor, maus pastores. Dos maus pastores. Mas aí os maus pastores. Este aqui é um bom pastor. Certo. Maus pastores desviaram. São os reis de Judá e Israel que desviaram o povo e levaram o povo, juntamente com os sacerdotes e a classe dirigente, ao desastre ou aos desastres das destruições. O efeito é fantástico quando nós salmodiamos. Esse salmo, por exemplo, aqui, ele traz uma confiança tremenda, né? Ele traz assim, a pessoa às vezes está numa situação dessa, se sentindo inseguro, uma situação muito apertada, e ela percebe uma certa confiança, uma fé em Deus mais aguçada. Eu estou falando isso como um efeito da própria meditação do salmo. À medida em que se recita isso com alma e com coração, vão entrando essas coisas dentro. E Deus vai entrando dentro. O nosso tempo está encerrado. Poxa vida. E devemos hoje, agora, nos despedir, porque o programa chegou ao fim. Mas foi muito rápido, não vi o tempo passar, viu?
Espero que o telespectador esteja fazendo bom uso e, sobretudo, que este curso de saltério, Teologia Espiritual dos Salmos, o ajude a encontrar nos Salmos o tesouro da Palavra de Deus. Eu queria dizer aqui para você, caro telespectador, aconselhar que mergulhe mesmo nos Salmos para experimentar esses efeitos maravilhosos da Palavra de Deus. Até domingo, se Deus quiser.